Oi, gente! Hoje é terça-feira, dia de coluna Seus Direitos, e hoje eu estou tendo o prazer de receber mais uma vez aqui o Dr. Antônio Galvão, que é especialista em Direito do Consumidor, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa novidade que o governo federal anunciou recentemente, que é a do consignado para quem é contratado pelo regime de CLT. Fica calma, aí a gente vai explicar para você o que é CLT, por que isso é diferente de outros tipos de empréstimos, tudo isso com apoio aqui com a consultoria do Dr. Galvão. Seja bem-vindo, Galvão. Obrigado mais uma vez, Ednei. Essa aí parou, né? Não só a internet, a mídia, todo o Brasil na realidade, porque hoje em dia a gente sabe, tá a grande maioria da população apertada, então surge uma nova linha de crédito que promete taxas menores, um acesso mais facilitado, então todo mundo fica doido querendo pegar, mas a gente está aqui hoje para esclarecer como funciona essa modalidade, né? Quem pode contratar esse empréstimo e também as pegadinhas, né, Ednei? Porque a gente não quer que nenhum da nossa audiência caia numa pegadinha e depois venha se dar mal lá na frente, não conseguindo pagar e enfim, né? Se dando mal, né? Exatamente. É bom a gente contextualizar para os nossos espectadores e ouvintes, né, quem está ouvindo a gente na rádio também, é que o governo federal, o governo Lula, ele vem passando por uma crise de imagem e tudo mais, e eles vêm tentando achar formas de se comunicar melhor com as pessoas mais carentes, com as pessoas que mais precisam. E essa é uma das alternativas que ele criou para tentar chegar no trabalhador, naquela pessoa que realmente o mês chega no final, mas o salário já acabou bem antes, né? Antes, exatamente. E aí precisa pagar as contas, tem conta atrasada, daí atrasa uma, atrasa outra, entra numa bola de neve, e aí, para não sujar o nome, recorre ao empréstimo. Exato. Hoje, né, doutor, as taxas de empréstimo para quem não tem uma garantia, não tem, né, uma renda boa também, são muito altas. Sim. E quem se vale hoje do dito consignado são os servidores públicos. E aposentados, né? Em sua maioria, né? Por que eles têm essa diferença? Vamos começar por aí, doutor. Perfeito. Então, assim, essa situação da taxa de juros, ela acaba seguindo a Selic, então não é nem só sobre os empréstimos sem garantia. Hoje em dia, a gente está com uma das maiores taxas de juros da história, né, do Brasil, seja para financiar veículo, para empréstimo pessoal, né? Culpa da inflação. Culpa da inflação, exatamente. Então, surgiram alternativas, né, através de programas do governo para tentar fornecer um crédito com uma taxa mais barata e aí as pessoas conseguirem se reorganizar financeiramente, colocar alguns débitos em atraso e assim por diante. E essa medida ela foi inspirada nos aposentados e nos funcionários públicos, porque, para quem não sabe, eles têm uma facilidade maior de empréstimo, né, de conseguir crédito com taxas menores, porque o recebimento do salário deles é garantido. Então todo mundo sabe, né, que todo mês pinga o salário na conta do funcionário público e do aposentado. E tem também a questão de que o servidor público ele tem estabilidade no emprego. Ele não pode ser mandado embora. E o aposentado também, na maioria das vezes, né, não vai perder a aposentadoria. Para ele ser mandado embora, vai ter que ter um processo administrativo, se provar a gravidade da acusação contra ele. Ao contrário do servidor da iniciativa privada, do particular, digamos assim, que ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Então o risco do banco não receber aquela prestação é maior. Então o aposentado e o funcionário público, por não poderem ser mandados embora e por terem a garantia do recebimento de salário, como que funciona? Os bancos ofertavam um empréstimo direto em folha. Então, como que funciona? Antes deles receberem o salário, já é descontado aquela parcela do empréstimo e eles vão receber só o líquido, que é, né, sem esse desconto, então todo mundo fica feliz. O cidadão que recebeu o dinheiro com taxa baixa, o banco que tem a certeza que vai receber, e aí a máquina funciona perfeitamente. E aí o que eles fizeram agora? Para quem é CLT, ou seja, carteira de trabalho assinada, né, que tem um registro na carteira, vai poder se beneficiar desse empréstimo consignado, que funciona de que forma? No exemplo de quem tem carteira assinada, basicamente o teu patrão vai pagar essa parcela de empréstimo e depois ele vai te dar o saldo daquilo que você teria para receber. Então vamos trazer em números, né, para a audiência entender um pouco melhor. O salário mínimo atual está na média de R$ 1.500, ok? Para o consignado, a regra é que 35% do teu salário é o máximo que você pode comprometer. Então, nesse exemplo, o cidadão ganhou um salário mínimo, né, de aproximadamente R$ 1.500, ele poderia comprometer R$ 500, aproximadamente, com a parcela. Então, quando o empregador vai fazer o pagamento, ele não paga os R$ 1.500 de salário. Ele paga o 500 para o banco, que é a parcela do empréstimo, e deposita 1.000 na conta do trabalhador. E aí, a partir disso, o banco tem a garantia que recebe e oferta uma taxa menor também
para o funcionário do setor privado. A garantia quem vai dar é o patrão. O patrão, exatamente. E aí a gente tem também outras garantias, né? Dentro dessa mesma modalidade, eles incluíram 10% do teu FGTS, até 100% da tua multa, e tem outras garantias solicitadas pelo banco para cobrir esse empréstimo, porque o Ednei bem pontuou. Por que as taxas são baixas para funcionário público e aposentado? Porque eles não perdem o salário, né? Não são mandados embora e nem é desaposentado, vamos chamar assim. Já o funcionário privado, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Então, se eu tenho uma garantia de que o recebimento é o salário, se ele não tem mais salário, como é que fica? Então, esse é o primeiro ponto de atenção para nossa audiência, que é, se você for mandado embora, eles vão poder pegar até 10% do saldo do seu FGTS, até 100% da multa rescisória, que é quando você é mandado embora, né? Então aquela multa que era de 40% do que você tinha do FGTS, vai também para quitar isso. E se não quitar, você imagina o que acontece? Tem algum palpite? No caso do o patrão não quitar? Não, no caso do cidadão ser mandado embora, já utiliza o FGTS, a multa não quita. O que ficar ainda de saldo. O que ficar de saldo, exatamente. Boa pergunta, não sei o que acontece. Quando você for novamente fichado em outro trabalho CLT, voltam os descontos. Então essa... Com jurinho? Também correndo por esse período de carência. Então essa, particularmente, é uma crítica pessoal minha, essa metodologia, porque assim... No meu modo de ver, incentiva um pouco a informalidade. Sim. Porque aquele cidadão que, poxa, tô numa dificuldade financeira, já recorreu a um empréstimo, perdeu o emprego, ele vai pensar 2 vezes antes de pedir pro patrão assinar a carteira dele. Vai dizer, não, me paga por fora, porque se registrar, eu vou, além dos descontos padrão, né, FGTS, INSS, enfim, ele vai ter também o desconto dessa parcela e daí vai ser complicado. E por outro lado, se me permite, doutor, tem aquele problema que é o seguinte, né? O patrão também fica com receio de mandar a pessoa embora porque tem aquele saldo, né? Exatamente. E daí pensa, vai que sobra para mim. Porque, por exemplo, hoje o patrão empregado pode estar vivendo uma lua de mel, mas dali um mês dá uma briga, dá uma confusão, dá uma situação que o empregado não desempenha mais a sua função como deveria e ele tem que mandar embora. Exatamente. E daí pode ficar com medo de arcar com isso. Então são 2 lados da moeda, mas são 2 problemas. 2 problemas. Nesse caso, o patrão ele não vai precisar pagar, talvez ele tenha que só repassar alguma guia ou outra ali, mas assim, dinheiro adicional do bolso não é só aquilo que está previsto no contrato. O principal vai ser daí para, né, a realocação desse cidadão demitido no mercado com um empréstimo ativo, que na minha visão pode incentivar um pouco de informalidade. Mas assim, a gente vive, né, comentamos no começo do programa, um dos momentos com taxas de juros mais altas, né, da história recente. E o que acontece? A gente tem uma média de 6% como taxa do empréstimo sem garantia hoje. 6% ao mês, Ednei. Isso é um absurdo. É muito né? alto. É um absurdo. Antigamente isso era taxa de cheque especial, que já era assim, nossa, se eu cair no cheque especial eu tô realmente lascado. né? E hoje em dia é normal você ter um empréstimo pessoal com essa taxa de juros. Então assim, as taxas estão de fato muito altas, é um absurdo. Quem conseguisse privilegiar do empréstimo consignado CLT vai ter um grande ganho, porque para vocês terem uma noção, né, a gente está comentando aqui, atualmente a taxa para quem não é CLT ou para quem não vai fazer um empréstimo consignado, né, só um empréstimo pessoal sem garantia, vai pagar uma média de 6% de juros ao mês, tá? O consignado para funcionário privado, para o CLT, está girando uma média de 2,5% a 3% ao mês. Eu considero ainda uma taxa alta, mas assim, conforme o cenário atual, ela tá uma taxa favorável para você fazer esse empréstimo. É metade do que Metade do que você pagaria sem essa garantia do desconto em folha, né? Já para funcionários públicos e aposentados, gira em torno de 1,6, 1,8 ao mês. Então a do trabalhador privado ainda tá o dobro do funcionário público e do aposentado, mas é metade daquele pro grande público em geral. Vamos tentar explicar, doutor, em números, o que seria isso. Por exemplo, eu peguei a minha parcela é R$500, eu recebo o salário mínimo. Quanto de juro eu pago em cima desses 500 todo mês? Daí, na realidade, não vai ser em cima dos 500, né? É do valor que você tomou de empréstimo. Então, por exemplo, se você vai pegar R$1.000 de empréstimo, você vai aplicar sobre o valor da parcela aquele juro mês a mês. Daí vai ter que fazer um cálculo ali com base na taxa de juro, no valor que ele emprestou. E quem tiver curiosidade em como fazer esse cálculo, tem um aplicativo, qualquer sistema operacional permite o download, se chama Calculadora do Cidadão. É um aplicativo próprio do Banco Central e lá você consegue fazer simulações. Então aqui a gente já está revelando qual que é a taxa média, né? Então uma média de 13% ali. Você escolhe quantas vezes você quer financiar, o valor que você vai pegar e ele vai te dizer mais ou menos quanto de juro você vai pagar em cima desse Calculador do Cidadão. Calculadora do Cidadão do Banco Central. Muito interessante esse aplicativo. Todo mundo deveria baixar, não só para essa questão do consignado CLT, mas quando quer financiar um carro, quando quer fazer outro tipo de contrato, porque através desse aplicativo você consegue ter uma noção de quanto vai pagar no final. Porque infelizmente, né, Ednei, nós temos a cultura no Brasil de que cabe no bolso, eu tô assinando. Né? Então, essa parcela cabe no meu bolso,
não quero saber quanto, quero saber em quantas vezes eu posso pagar, né? Só que no final a gente sabe que essa conta fica muito cara e, principalmente, né, a gente não pode esquecer que a nossa vida não é uniforme, né? Então, assim, ela não é uma crescente indefinida, às vezes você passa por percalços, por algumas situações, e aí quando dá o problema, vou ser bem sincero para vocês, quando tá tudo bem, você vai no banco, é tapete vermelho. Se você tem qualquer problema financeiro, eles se tratam pior do que animal de rua, vamos dizer assim, né? É verdade. Falando. Não presta mais para nada você dentro do banco. Vejo o caso do Minha Casa Minha Vida, que parece ser ótimo, mas são 150 parcelas de um valor que cabe no seu bolso, que se você somar tudo que eles vão te cobrar, se você for lá no simulador da Caixa Habitação, você vê que você pagou 3 imóveis, né, com aquele valor, e você vai terminar de pagar aquilo no fim da tua vida, porque são 30 anos pra você pagar. A não ser que você consiga pagar de trás pra frente, você tá... É uma parcela pequena da população que tem essa renda, né? Porque daí você tem que ter uma rendinha um pouquinho a mais pra poder fazer isso. E quem que tem, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia tá complicado. Até antes da gente continuar nesse assunto, só fazer um adendo. Agora em abril vai mudar as regras do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter uma faixa nova, né, até 500 mil os imóveis, então vamos pedir para a audiência comentar, se vocês quiserem saber do assunto, a gente volta aqui para debater isso, que também é bem interessante. Com certeza o pessoal vai querer saber. Agora, doutor, nisso que a gente está falando, o ideal seria valor não tão alto com menos possível de meses para pagar, de parcelas. Exatamente. Por mais que doa um pouquinho mais. Por mais que doa no bolso, exatamente. Aí o que acontece? Quanto mais cedo você pagar, melhor. Porque o consignado, pessoal, ele é uma prisão. Tá? Não achem que a Mil Maravilhas ele faz sangrar na carne. Ninguém quer ter desconto em folha, porque a gente sabe que é terrível. Pô, tô esperando receber tal valor, quando você chega no dia do pagamento, você recebe muito menos, já te frustra vários dos planos. E qual que é o problema? Você não pode deixar de pagar. Então é diferente do empréstimo pessoal, onde, poxa, apertou de algum lado aqui, às vezes tem uma despesa médica, revisão de carro, né? Vou deixar de pagar uma parcela do banco, mês que vem eu vou lá e acerto. Não, caiu direto no salário. Então acaba sendo muito mais fácil para o cidadão entrar numa bola de neve. Então, tá precisando do dinheiro? Vai lá, faz o consignado, mas no menor número de vezes possível que você consiga pagar para se livrar logo desse problema. E agora, é interessante... Tem uma pegadinha que eu acho muito legal o senhor falar. Olha, eu sou o rei do empréstimo aqui, né, pelo jeito. Mas tem uma pegadinha muito... Você não pode cair nessa. De eles colocarem a primeira prestação, por exemplo, se vai ser no dia 10 e eu fiz o empréstimo no dia 8, vai cair não no dia 10 desse mês, mas no dia 10 do outro mês, às vezes do outro mês. E parece aquilo parece uma maravilha. Isso. Mas se você dizer, põe aqui a primeira parcela para daqui a um mês, e eles colocam, aquilo reduz um tanto exatamente. A carência, louco, né? Juros. Quanto mais meses, não pense assim que o banco é teu amiguinho, né? Nossa, ele tá me dando 6 meses para começar a pagar. Não, senhor. Durante todos esses 6 meses vai ter incidência de juros, você vai pagar um capital mais caro no final. Então tem que tomar cuidado. E mesmo se um mês e meio, digamos, né? Um mês já te dá uma diferença tremenda, né? Com certeza. E aí, outros pontos que a gente tem que ficar bastante atentos é o seguinte: golpes, tá, pessoal? Então, assim, o único canal oficial para você fazer essa contratação é através da carteira digital de trabalho. Não é através dos aplicativos de banco, não é diretamente na agência, não é por WhatsApp, tá, pessoal? Tem alguns bancos que direcionam para o WhatsApp, mas primeiro você vai na carteira de trabalho, através desse aplicativo eles te mandam para o WhatsApp, não responda a mensagem que você não solicitou, porque a gente sabe que hoje em dia está muito fácil, né? O pessoal abordar e oferecer golpes e assim por diante. Então tem que baixar também o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, acesso através do Gov, e lá vai ter a opção Crédito do Trabalhador, clica lá e daí você só solicita propostas, eles vão solicitar uma simulação, né? Quanto você quer tomar de crédito, e mais ou menos quantas vezes você quer pagar. E aí, você apertando OK, essa proposta é enviada para mais de 80 bancos que estão credenciados na plataforma e eles vão começar a propagar, né, algumas ofertas para você. Até vou encaminhar para o Ednei algumas propostas que os meus seguidores me mandaram para você, né, colocar na tela, o pessoal entender esse passo a passo, como que funciona. E aí, o que é interessante para a audiência ficar atenta? Não feche logo a primeira proposta que aparecer. Porque muitas vezes as primeiras propostas são daquelas financeiras que já empréstimo para negativado, etc e tal. Então são juros muito mais altos. Espera, principalmente bancos tradicionais, né, os bancões apresentarem propostas que geralmente tendem a ter uma taxa de juros melhor. Até agora, o que melhor apresentou taxas foi a Caixa Econômica, né? Que é do governo. Que é do governo também, enfim. Então tenta privilegiar Caixa Econômica, Banco do Brasil, que a gente sabe que tem injeção de dinheiro por parte do governo, tende a ter uns juros menores, se não, privilegie bancões
para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. Essas propostas vão vir todas pelo aplicativo. Todas pelo aplicativo. Você vai consultando lá. Consultando e fazendo, inclusive, o aceite, a assinatura do contrato, tudo por lá. Tá? A partir dali, daí vai ser sinalizado para o teu empregador e ele vai tomar as providências do desconto. Então, como que o patrão entra nessa história? Ele é obrigado a fazer isso? Obrigado a fazer esse desconto. Então o empregado não precisa nem falar com o patrão que está fazendo isso. Não. Quando ele assinar o contrato com o banco, daí pela carteira de trabalho digital, daí vai encaminhar para a contabilidade do patrão ali, alguma ordem de pagamento, e eles vão fazer o desconto já. Aí a contabilidade faz o desconto e ele encaminha. Vamos presumir que todas as empresas tenham contabilidade. Vamos presumir, né? Concessão de MEI provavelmente vai poder fazer. MEI não mas os outros são obrigados a ter. Funcionários de MEI fazem. O funcionário pode fazer pelo MEI também. Sim. Vai poder fazer. Então, mas o fato é que, eu só penso do ponto de vista do patrão, ele vai receber isso pela contabilidade. Então. Provavelmente pela contabilidade, né? Ele tem, daí foge um pouco da minha alçada, né? Como que gera esses documentos fiscais ali, mas tem um intercâmbio entre a instituição financeira e a carteira de trabalho ali, né? Que gera esse desconto e vai ser encaminhado para o patrão. Por via das dúvidas também, o empregado pode comunicar ao patrão com uma cópia do contrato, que daí ele manda para a contabilidade para ter certeza que vai haver tá tudo certo, exatamente. O desconto. Mas assim, não tenha dúvida que quando é para cobrar, eles tiram rapidinho, né? Então, quando você vê, tá lá o desconto. Você vê, vai estar lá o desconto. Então, todo esse trâmite pode ser feito pelo aplicativo sem a necessidade de um empregado ir lá, sentar na frente do gerente. Exatamente. E esse alerta é importante por quê, Dinei? Porque muitas pessoas estão indo direto aos bancos sendo enganados. Porque daí o cidadão vai querer vender o crédito mais caro que é melhor para o banco. E daí, não, esse aqui é o melhor que a gente tem hoje do programa. Mas não é. Tem que ser feito pelo aplicativo, assinar pelo aplicativo e assim por diante. Se você for direto na agência, pode ser que eles te ofertem esse programa específico. Mas pode ser que ele te oferte um outro programa e daí, assim, a pessoa muitas vezes sem informação vai lá, assina e depois tá feita a situação, né? Doutor, eu lembro uma vez, quando eu trabalhava como servidor público, eu fui fazer empréstimo consignado na Caixa e naquela de assinar documento rápido, né? Só fui ver em casa que eu tinha feito um seguro prestamista. Aí o que eu fiz? Eu voltei lá na Caixa e disse, eu não quero, porque a minha garantia já é o meu salário. Então eu não preciso de seguro prestamista. Gostaria que o senhor explicasse o que é seguro prestamista e se nesse caso é obrigatório ter o seguro prestamista. Perfeito. Então nesse caso a gente não tem obrigatoriedade de nenhum seguro. O prestamista, ele é a causa de morte ou invalidez, quando você não consiga mais trabalhar para honrar o compromisso, ele existe lá. Mas nessa modalidade ele não tem nenhuma obrigatoriedade, nem qualquer outro seguro, tá? É simplesmente, o seguro, vamos dizer, é de fato um salário, né? Até porque foi questionado muito para o ministro da Economia com relação a esses empréstimos, se quem está fazendo antecipação do saque aniversário do FGTS, que não deixa de ser um empréstimo, né, conseguiria usar esse novo consignado. E a resposta é sim, eles podem fazer porque são duas situações distintas. Uma coisa é você antecipar um direito ali e outra é você garantir um outro empréstimo com o teu salário. Então a regra é a mesma, não precisa ter seguro, não precisa ter outras tarifas, porque a garantia já é o teu salário, parte do FGTS e a multa, como a gente explicou, né? E outro ponto... E tem que cuidar, porque ele tá ali, tá inserido, não vai aparecer, ali, etc. 10 mil de seguro prestamista, 5 mil de seguro prestamista embutido no valor do empréstimo. Isso aí você vai ver, assim, o consignado, ele tem 84 vezes no máximo, não sei se já mudou, mas estava para ser até 90 e poucos. Mas 84 vezes no máximo, coloca 5 mil vezes 84 no juro. Isso aí dá uma fortuna, pessoal. Tá? Então é uma média... É dinheiro jogado pela janela. Jogado no lixo. Você nunca vai usar esse seguro. Vai usar. Quando precisar, eles vão negar. Que é geralmente o que acontece. Né? Então, evite contratar. E até um ponto interessante, Ednei, é o seguinte. Você comentou, né, que foi na agência, eles fizeram contratar seguro e tal, e eu falei anteriormente que a contratação é pelo aplicativo, que é interessante não se dirigir para a agência. Por quê? O que está acontecendo muito? As pessoas vão na agência e pegam uma taxa maior e elas não podem cancelar esse empréstimo. Por quê? Quando você faz, pessoal, uma contratação pela internet, seja contratar um empréstimo, seja comprar um produto no Mercado Livre, sei lá, você tem 7 dias para cancelar aquela operação. Então eu posso devolver o produto e receber o meu reembolso, ou, se vocês não sabem, você pode devolver o dinheiro e cancelar o empréstimo, sem juros. Então olha só que maravilha, às vezes você vê lá, puxa, fiz na pressa aqui o primeiro empréstimo que apareceu no meu aplicativo. De repente surgiram propostas melhores. E agora?
Graxa? Não. Você vai lá, dentro dos 7 dias, devolve o dinheiro e consegue contratar o outro em condições mais favoráveis. Porque eles entendem que pessoalmente você foi esclarecido sobre isso. Exatamente. E aí, se você for até a agência e assinar na agência, não existe mais essa possibilidade de desistência dentro dos 7 dias. Por isso que já tem umas blindagens, já foi pensado nesse sentido, porque é oferta e demanda por parte dos bancos, então eles têm que filtrar, né? Às vezes não é a melhor oferta no primeiro dia, tem instabilidade de plataforma, então tomem cuidado e principalmente privilegiem fazer tudo digital pelo aplicativo, né? Carteira de trabalho digital, que ali vocês têm várias garantias caso tenham algum problema lá, inclusive de cancelar o empréstimo. Fora o tempão que você fica lá, né, esperando horas e tal, e só fazendo uma coisa contra você mesmo, porque se existe a facilidade do... e às vezes não entende alguma coisa, chama um amigo, um familiar, para te ajudar ali, né, porque realmente é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né, para fazer assim assistindo televisão, né? Exatamente. Tem que ler tudo. E principalmente fazer se realmente precisa do empréstimo, né, pessoal? Não é porque assim, então, entre aspas, dando dinheiro que você precisa pegar, né? A gente tem, infelizmente, um pouco dessa cultura no Brasil. Estão me dando dinheiro, eu vou pegar, mas não é bem assim. A gente já explicou todos os problemas que você pode ter com relação a não pagar esse empréstimo, né? Então, não recomendo que você faça para tentar dar um calote lá na frente, porque ele é direto na carne. E aquele descontinho lá, né, no final do mês, no início do mês, quando você recebe tua folha de pagamento, te dá uma dor no coração, realmente. Até porque você tem todo um planejamento com aquele dinheiro, né? Exatamente. Então é só realmente quando você está numa situação muito delicada de falta de dinheiro. Exatamente. Vamos recuperar algumas informações, então, doutor. Por exemplo, o aplicativo. Qual que é o aplicativo que eu baixo para eu poder me candidatar a ser um beneficiado desse programa? Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível em todos os sistemas operacionais de telefone, é o mesmo que você utiliza para ver o teu vínculo empregatício. Tá? Então é bem tranquilo, muitos dos nossos ouvintes já têm esse aplicativo lá, então é só acessar. Então tá aí, carteira de trabalho digital, onde você vai ter as informações da tua carteira de trabalho, ali vai estar então disponível esse crédito, que como o doutor muito falou, use com moderação, porque depois foi com sabedoria, né? Ainda é bom lembrar esse 2,5, 3,5 que o senhor falou, 2,5 né? 2,5 a 3, a média das taxas, né? Ele tende a baixar, então talvez se você não precisa agora e puder esperar, porque... Isso, até porque agora a partir de abril vão começar as possibilidades de portabilidade, então às vezes, eu já tenho um empréstimo em outro banco, eu quero transformar ele em consignado com uma taxa melhor, então às vezes dá uma esperada, não pega esse primeiro crédito para pagar o outro. Pode ser possível isso, então. Sim, a partir de abril vai ser possível. Eu devo, sei lá, 10 mil na caixa e aí eu quero pegar eu quero quitar lá e fazer, né, um novo com um juro mais baixo. Isso. Isso é uma boa, gente. Quem tá pendurado, argolado aí em outro banco, né? O que eu sempre falo é o seguinte, é inteligente você trocar uma dívida cara por uma mais barata, né? Então, poxa, eu tenho um empréstimo pessoal que a taxa é de 6% ao mês, se eu puder trocar com uma parcela menor, taxa de 3%, por que não? Por que não? Né? Então, isso vai só me favorecer a que sobre dinheiro no final do mês. Agora, uns pontos aqui que vieram na minha mente rapidamente, é o seguinte, se você tem dívida com o banco, que é o mesmo banco que você está pegando o empréstimo, ele automaticamente vai fazer essa conversão. Então, se eu tenho uma dívida na Caixa e quero pegar um novo consignado na Caixa, o dinheiro desse consignado vai ser utilizado para pagar o empréstimo da Caixa. Se sobrar algum dinheiro, deposita na conta, senão vai liquidar, fica elas por elas e você só vai assumir uma nova parcela. Então, atenção, se você tem dívida, está precisando de dinheiro para uma outra situação, vá para um banco que você não tem dívida, senão você vai ficar sem o empréstimo só com uma parcela nova. Porque daí você pega aquele empréstimo, você vende o teu empréstimo para outra instituição. Isso foi o bom do Open Finance, acho que algo assim, tem o Open Banking, tem relação, né, que foi que liberou isso e que é uma coisa muito boa ao nosso favor. A gente tem que usar isso a nosso favor, porque o banco ganhando, o mundo ganhando ou perdendo, eles sempre estão ganhando, né? Agora a gente não está ganhando da hora, uma outra situação, né, que a gente vê que eles sempre estão ganhando, que é o seguinte: existe consulta dentro do Banco Central para liberar esse empréstimo, que é no Registrato, a gente já falou em outras ocasiões aqui, né? O sistema como se fosse o SPC Serasa do Banco Central, uma restrição de crédito como qualquer outra, e eles vão analisar se o nome está limpo lá para conceder esse crédito. Então, se você não estiver conseguindo a liberação desse consignado, mas está com o nome limpo SPC e Serasa, consulte o Banco Central, porque pode ter algum apontamento negativo lá, e esse apontamento, via de regra, ele vem daquelas pagamentos com desconto. Tá? Então, tive uma dívida de 10 mil, me ofereceram para quitar por 1.000, paguei, achei que estava tudo resolvido. Não, foi negativado no Banco Central e agora vai ter prejuízo para conseguir o novo consignado CLT. Então, daí tem que resolver essa situação antes de pedir o empréstimo, senão tudo impacta, né? Taxas maiores, juros mais altos e assim por diante. E que nem eu falei do juro, né? Já não tem bola de cristal para saber se vai baixar, mas a tendência é que está tão alto que eu acho que, né, uma hora vai ter que dar uma baixada aí, né? E o governo está buscando isso, né? Reduzir
os juros com deixar a inflação um pouco mais menor, né, no país, porque está muito grande, né? Dr. Antônio Galvão, advogado especialista em direito do consumidor, sempre trazendo assuntos muito importantes e hoje realmente muito relevante, que pode mudar a sua vida aí, você que é trabalhador e busca, né, uma vida melhor através de um empréstimo que pode salvar aí a lavoura, né? Acho que nada melhor do que você dormir com a cabeça consciente de que você está com o seu nome limpo, né? E às vezes a pessoa está aí quebrando a cabeça, como é que eu vou limpar meu nome para pagar uma dívida que não conseguiu mais pagar e quem sabe agora seja a sua oportunidade, né? Exatamente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Ednei. Pessoal, cuidado com o dinheiro, a gente sabe que a oferta é tentadora, mas usem todas as cautelas que a gente trouxe aqui e qualquer coisa podem comentar, né? Deixar outras dúvidas para o Ednei, que numa próxima oportunidade a gente vem e esclarece todas. Com certeza. Obrigado, doutor, e até a próxima, gente. Até mais.